Chega de uma fé romântica. Chega de uma fé só de palavras. O Senhor está nos chamando a viver uma fé prática. Mas não a fé prática que tem sido pregada aí. A fé para você adquirir bens materiais, status, posição financeira e prosperidade. Não. É outra fé que nós vamos falar hoje. Vamos falar de uma fé que opera com um amor doador, firmada em uma real esperança em Cristo. Repetindo, vamos falar de uma fé que opera usando um amor que vem de Deus, que nos leva a doar vida. Isso tudo firmado numa real esperança em Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 4. Carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Aqui o apóstolo Paulo, ele está orando em relação aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. E ele fala que quando ele estava orando, ele estava dando graças a Deus, agradecendo a Deus, engrandecendo a Deus. Por quê? Porque ele podia recordar, quando estava orando, de algumas características da vida de fé daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Era uma fé que operava, aqui fala, operosidade da vossa fé. Não era uma fé estática, não era uma fé sonhadora, lírica. Não, era uma fé colocada na prática, que operava segundo o coração de Deus. Mas o que levava essa fé a se mover em Deus era um amor que abria mão da sua própria vida para fazer a vontade de Deus. A abnegação do vosso amor. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha própria vida para fazer a vontade do Senhor. É um amor abnegado. E firmado na esperança. Que esperança? Em homens? Não. Em bens materiais? Não. Na conta no banco? Não. A esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, eles eram reconhecidos como uma igreja eleita. Não eleita porque Deus tinha eles como favoritos. Não. Eleita, isto é, separada para servir e viver para Jesus. Então é uma fé que honra a Deus. É uma fé prática que age segundo o coração de Deus, praticando as boas obras do amor de Deus. O amor que faz o bem sempre, mas também um amor que corrige. Um amor que silencia na hora que tem que silenciar. O amor que sai de cena para deixar Deus ser Deus.
O amor de Deus não é um amor que mima o ser humano. O amor de Deus é o amor que leva o ser humano a estar no centro da vontade de Deus. Nem que para isso o ser humano tenha que passar por correção. Porque a palavra de Deus fala que Deus corrige aquele que ama. Aquele que está sem correção não é filho, é bastardo. Se nós somos filhos de Deus, temos que nos sentir extremamente felizes por estarmos sendo corrigidos por Deus. Porque isso é prova de amor. Então, a primeira característica desta fé nesses últimos dias é uma fé que opera segundo a vontade de Deus, transbordante do amor de Deus e de uma entrega total a Deus, firmada na esperança que há em Cristo Jesus e na sua palavra. Outra característica desta fé prática nesses últimos dias é uma fé que caminha, discernindo a urgência dos tempos, logo não se acomoda. É uma fé que caminha nos passos de Jesus, na velocidade de Jesus, no tempo de Deus, na maneira de Deus, mas caminha, discernindo os tempos e não se acomoda. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 7. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7. Olha o que diz. Começa assim: caminhando Jesus. Jesus estava sentado numa rede tomando suquinho. Jesus estava fazendo um turnê no seu iate. Jesus estava sentadinho no sofá vendo um filmezinho. Ele estava caminhando. É o que mais Jesus fazia. Esse caminhar não é só porque ele caminhava a pé, porque naquela época eles caminhavam a pé. Mas se caminhar significa que Jesus, ele caminhava no tempo e nos passos de Deus, tanto que fala que ele veio para fazer as obras do Pai, e o que o Pai mandava ele fazer, ele fazia. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então Jesus estava caminhando. Continuando. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Quantos cegos o Senhor coloca no nosso caminho? E eu não estou falando de cegueira natural, muito mais uma cegueira espiritual. E os seus discípulos, os discípulos de Jesus, perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O Senhor cura para glorificar a Ele, não a homens. Se homem por aí está curando, pregando prosperidade, para que enalteça nome de homem ou denominação, está fora da palavra, porque aqui tudo era para manifestar a glória de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto eu, Jesus, estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu quero chamar a atenção para o versículo 4,
que eu vou ler novamente. É necessário, não é uma sugestão, é uma ordem. É necessário que façamos as obras daquele Deus que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O que Deus colocar na tua mão para fazer, faça. Porque amanhã pode ser tarde demais. Se Deus mandou você ir, Deus, não homens. Se Deus mandou você ir, você vá. Se Deus mandou você pregar, pregue. Se Deus mandou falar a palavra dele para alguma pessoa, fale. Não retenha o que Deus está mandando você fazer. Então é uma fé que caminha, que não se acomoda. Abre também na carta de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 17 a 18. Carta de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17 a 18, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé nos leva a suprir necessidades uns dos outros. A fé nos leva a chorar e rir com aqueles que querem que nós choremos e venhamos a rir com eles. A fé nos leva a respeitar uns aos outros. A fé nos leva a encorajar uns aos outros. A fé nos leva a levar as cargas uns dos outros. A fé nos leva a perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. A fé nos leva a amar até aqueles que nos fazem mal. E amar não significa conviver, mas nunca deixar de orar e clamar para que Deus atue. Barnabé e o apóstolo Paulo se amavam, mas houve um momento em que eles se separaram para cada um fazer a obra que Deus tinha para a vida de cada um, mas em nenhum momento eles se odiaram. Amar não significa estar junto, amar é desejar o bem sempre.